Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Este é o dia que fez o Senhor, nos alegremos nele, porque grandes coisas o Senhor tem feito. Não sei pelo que você está passando, não sei se é momento de alegria, de regozijo, lutas, batalhas, mas tudo vem para a glória dele. Se são lutas e batalhas, desertos, é porque também vem para nos aproximar dele. Então, tudo é Ele, tudo é por Ele, para Ele tudo foi feito. E que nós tenhamos essa alegria de sermos seus, de sermos chamados por Ele e escolhidos por Ele para esta tão grande obra. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar trazendo algo da parte de Deus para a sua vida. Aleluia. E a palavra está em Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante, que diz assim: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluia! Então, essa palavra, ela nos vem trazer uma alegria nesse dia de que somos redimidos, somos transportados, éramos trevas e hoje somos luz. Aleluia! Amados, a carta que Paulo escreveu para a igreja de Colossos, Paulo se encontrava preso. E o seu servo, o seu discípulo chamado Epáfras, ele tomava conta dessa igreja. Paulo o deixou para servir ao Senhor como pastor daquela igreja. Sendo que ele começou a passar por situações difíceis em que o culto aos anjos começaram a aparecer, pessoas estavam se convertendo, mas também levando os costumes de suas religiões antigas e levava para a igreja. Entrava na igreja, mas não eram convertidos de verdade, porque eles continuavam com os mesmos costumes, fazendo culto aos anjos, levando as pessoas a outros mistérios que não tenha na Bíblia, querendo descobrir muitos mistérios, dizendo que a Bíblia não foi revelada, muitos mistérios. E Paulo se preocupou quando recebeu a carta de Epáfras. O seu servo enviou, o seu discípulo enviou essa carta pedindo socorro. Paulo, o que é que eu faço? Diante da igreja, uma igreja linda, uma igreja que ele estava edificando, porém as pessoas estavam entrando e contaminando aqueles que tinham fé em Deus, aqueles que tinham amor pela obra, porque é assim também, amados, nas igrejas. Tem pessoas que estão lá dentro só contaminando, minando mágoa, minando críticas, minando rancores, minando outras coisas, minando outras religiões, porque a religião tal é assim, porque a igreja tal faz assim. E não é isso que Jesus quer. O Senhor quer que nós nos centremos na sua palavra. O que está fora da palavra de Deus não é digno de aceitação. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta nesse capítulo 1, implorando, conclamando aquele povo a voltar para o Senhor. E ele inicia o capítulo 1 dessa forma, sendo que ele, quando manda essa carta, ele faz essa oração a Deus. Ele coloca-se diante do Senhor, pedindo algo que nós mais precisamos. Olha como ele ora. No versículo 3, ele diz assim: nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos. Ou seja, existia uma ramificação de amor. A igreja foi formada por amor. Paulo formou essa igreja juntamente com Epáfras.
E as pessoas que se converteram no tempo de Paulo e Epáfras estavam crescendo em amor, portanto, estavam entrando outras seitas, entrando heresias. E Paulo agora pede para que o povo continue naquela fé que ele plantou, naquele amor. Ele disse no versículo 5, por causa da esperança que vos foi reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Paulo chama aquele povo para voltar ao evangelho, voltar aquele amor, voltar aquela esperança, sem estar ligado em igreja tal, igrejas que estão fazendo isso e aquilo, e as pessoas estão sendo seduzidas. Então, Paulo está dizendo, firma naquele amor, firma no que você fazia. Para de estar imitando igreja A, igreja B. Eu já te dei a visão, já te dei o evangelho. Você já sabe da verdade. Então, para de estar cultuando os anjos. Para de estar buscando mistérios. Porque o mistério já foi revelado. Aleluia. O mistério já foi revelado. Jesus Cristo chegou. Aleluia. E ele diz no versículo 13 que Jesus Cristo já veio e já nos livrou da potestade das trevas. Já nos tirou das trevas para o reino do seu Filho amado. E ele diz, cuidado, cuidem disso, vocês precisam lembrar disso. Não tem outro evangelho que vai chegar, o evangelho já veio e ele já te resgatou, ele já te tirou das trevas. Tenha cuidado para não estar sendo infiltrado, sendo influenciado por certos burburinhos nos teus ouvidos. Então ele está dizendo, fica firme para o qual te chamei, na obra que eu te chamei. Para estar ouvindo burburinhos, eu chamei você, eu conduzi você, eu libertei você, eu tirei você do império das trevas. Irmãos, império é tenebroso. Império não é de Deus, império é imposição. E Deus não coloca imposição. Jesus Cristo é o reino. É rei, ele não é império, ele é rei, ele é senhor. O império está submisso a Deus, o império está preso na autoridade de Deus. Então Paulo está dizendo, vocês já foram livres, você se sente livre nesse dia? Você se sente resgatado, você se sente transportado? Ou alguma área em você ainda continua sem esse transporte, sem essa redenção, porque ele está dizendo, você foi redimido, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Jesus Cristo, ele já se revelou para nós. Ele se revelou para nós através da sua palavra. Não precisamos de nenhum outro mistério, de nenhum outro evangelho, como estava a igreja de Colossos. Paulo enviou essa carta com urgência para que a igreja voltasse a fé, a esperança e ao amor. Um para com o outro, o amor à obra, o amor a Jesus Cristo, o amor à alma perdida, o amor àqueles que estavam nas trevas, para conduzi-los para a luz e não você ir para as trevas. Ele te chamou para ser resgatador de quem está lá. Então, amados, a nossa luta ela continua. É preciso que nós possamos entender nesse dia que o Senhor já fez. O Senhor não é, e ele não vai fazer, ele não nos deve nada, ele já fez. Você está entendendo nesse dia? Jesus Cristo já pagou com seu sangue. A palavra redenção significa aquele que pagou a dívida. A dívida foi paga na cruz do Calvário e foi pago um alto preço, o preço de sangue, como disse o apóstolo Pedro. Não foi com ouro nem com prata que se corrompe, foi com o sangue de Jesus Cristo que a dívida foi paga. Ah, mas foi paga a quem? A dívida foi paga, sabe a quem? Não foi ao império das trevas. A nossa dívida não foi paga a Satanás. Deus não deve nada a Satanás. A dívida foi paga ao próprio Deus. Sabe por quê, amados? Nós merecíamos as trevas. Nós merecíamos a morte. Então, Jesus Cristo, ele morreu no nosso lugar. A morte era para nós porque nós ferimos a santidade de Deus. E Deus
quis restaurar, nos justificar, e só tinha o meio, seria o próprio Filho morrendo na cruz por mim e por você. Então o preço foi pago, não foi a Satanás, Deus não devia nada a Satanás, ele era o próprio Jesus que pagou ao Pai e disse: Pai, está consumado. Esse mesmo Jesus que na cruz do Calvário procurou o Pai. E o Pai não quis olhar, porque ali estava o nosso pecado, a nossa imundície na cruz do Calvário. Nós ferimos a santidade de Deus. E para voltarmos para Deus, a única ponte, a única mediação, a Bíblia diz que a única mediação que existia era o próprio Jesus. Ele quem foi essa ponte. Foi ele quem pagou. Foi ele quem nos deu esse livre acesso para estarmos de novo, de volta ao vivo caminho. Então, esse vivo caminho quem nos deu foi Cristo, que pagou ao Pai, nos redimiu, ele foi redenção por nós. Então, que nesse dia saiba, alegre o teu coração, porque não tem luta. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem os anjos, nem nenhuma outra criatura pode nos afastar deste amor. Nenhuma outra criatura pode nos afastar dessa graça, deste amor que fala nos versículos iniciais do capítulo 1, dessa fé e dessa esperança. Não é a luta, não é essa enfermidade que vai te afastar deste amor. Não é essa enfermidade que vai nos afastar, não é essa batalha que estamos travados, não é essa batalha que vai nos afastar deste amor. Nada pode nos afastar deste amor. O importante é nós entendermos hoje que fomos transportados. Existe uma síndrome chamada Stockholm. Essa síndrome, amados, ela faz com que o homem sequestrado se apaixone pelo sequestrador. Ou seja, o mundo está assim. O mundo, nós às vezes vamos evangelizar alguém, o mundo fala, não, eu já sou cristão, ou já sou crente, algo do tipo, porque eles estão no mundo. Você percebe que eles ficam voodoos andando no mundo, feito almas penadas, mas eles se apaixonaram pelo mundo, eles se apaixonaram pelas trevas. Se acostumaram. Eles foram sequestrados pelo diabo e estão apaixonados pelo diabo. Mas nós já fomos resgatados. E nós somos canais para abrir os olhos desses que estão acostumados com o mundo. Por isso que tem gente que nós falamos assim, que pessoa dura, não sai do pecado, vive se drogando. Eles são cegos, amado. A Bíblia diz que em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Mas nós somos luz, nós somos canais para tirá-los das trevas. Então eu peço nesse dia que você se alegre, que continue sendo esse canal. Cuidado para você não ser influenciado com certas coisas, certos burburinhos que chegam a ti, certos convites. Se segura firme aonde Deus te chamou e honra aonde tu estás. Serve ao Senhor com alegria. Apresenta-te diante dele com cânticos, porque fostes resgatados por alto preço. Um preço que ouro nem prata, nem estrutura, nem criatura nenhuma foi capaz de pagar. Jesus Cristo, ele é redenção por nós. Ele nos redimiu, nos justificou. Nós não tínhamos como sermos chamados de santos. Somos chamados de santos. Sabe por quê? Porque o Senhor nos justificou e nos chamou de santos, lavados e remidos no seu sangue. Então, regozije-se nesse dia. Alegra o teu coração nesse dia. No nome de Jesus. Que muitas vezes as pessoas se apegam tanto. Eu fiz uma obra ali no centro de recuperação de mulheres que viviam em vulnerabilidade na beira da praia, na orla, por ali. E quantas vezes eu evangelizei e elas diziam assim, não, eu não quero. Eu vivia bem, eu não quero ficar aqui. Tudo de graça. Comida na hora certa, lanche, cama confortável, guarda-roupa, o quarto todo pronto nesse centro de recuperação. Tudo, comida do bom e do melhor, pago pelo governo federal. Tudo do bom e do melhor, uma renda enorme que vem para essa instituição. Mas sabe quantas tem, amados? Elas não querem. Às vezes o dinheiro é devolvido porque elas não querem. Não querem ficar. Muitas saem até com suas crianças, lá tem lugar para criança. E eu via elas dizendo assim, eu prefiro ficar onde eu estava. Então elas são apaixonadas por esse sequestrador. É isso que essa síndrome faz.
Essa síndrome de Stockholm, ela faz com que a pessoa se acostume ame o sequestrador. Não quer mais ser resgatada. Não quer mais ser transportada. Ela ama o sequestrador. Então, esse tipo de pessoas, quantas vezes ali na Cracolândia, em São Paulo, nós vemos os planos dos governos querendo tirar, querendo levar até com medida compulsória, mas eles não querem. Eles querem aquele lugar, estão cegos. E a nossa função é trazê-los, resgatá-los das trevas. Então, que nós tenhamos essa viva fé. Essa fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo não pediu outra coisa. Ele não pediu um emprego bom para a igreja, ele não pediu um dízimo melhor, ele não pediu ouro, não pediu prata, não pediu prédio, ele não pediu casa nova, ele pediu a necessidade da igreja. Ele pediu a necessidade da igreja, a nossa necessidade, que é a fé, a esperança e o amor em Cristo. Que nós não venhamos a nos envolver com certas coisas que têm aparecido. Cuidado. Esse ano é um ano em que muitos estão sendo influenciados. Ao invés de influenciar, você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para a sua família, para a sua igreja, para os nossos apóstolos, para os nossos líderes da escola bíblica, que todos recebam um grande abraço no nome de Jesus. A paz do Senhor.